Era uma vez duas pessoas que se conheceram, se apaixonaram e decidiram se casar. E aí viveram felizes para... Opa! Não! Após o casamento, segredos foram descobertos e a relação virou um pesadelo. E você mentiu sobre isso o tempo todo? Qual é a moral dessa história? Você pode anular o casamento quando a vida conjugal que deveria ser feliz vira um tormento. O que é anulação de casamento? Anulação de casamento é uma espécie de nulidade relativa, ou seja, ocorre em situações em que há desrespeito à lei e às formalidades exigidas para o matrimônio. Para conseguir a anulação do casamento, será sempre necessária uma decisão judicial que reconheça a existência de um vício que serão abordados ao longo desse vídeo e que declarem validade do casamento. Ou seja, é como se a cerimônia do casamento não valesse, fosse tipo uma mentirinha, entendeu? Mas então, qual é a diferença da anulação de casamento para o divórcio? A principal diferença entre ambos é que a anulação de casamento só poderá ser requerida nos casos previstos em lei, ou seja, nas situações em que o casamento é celebrado de forma irregular. Já o divórcio pode ser requerido a qualquer tempo, independente do motivo, pelo simples fato de o cônjuge não querer mais manter o casamento. É como se a anulação de casamento fosse para reconhecer a invalidade do ato, dizer que não valeu, enquanto o divórcio reconhece que o casamento foi válido, mas que não vai continuar de agora em diante. De qualquer forma, nos dois casos, parece que o conto de fadas teve o seu fim, não é mesmo? Então, quais são os efeitos da anulação do casamento? Imagina que você pegou o vira-tempo do filme Harry Potter emprestado e voltou no tempo antes da realização do seu casamento, como se ele nunca tivesse acontecido. É o mesmo efeito que ocorre com a anulação do casamento. É como se, para os fins legais, o casamento nunca tivesse sido celebrado. Os cônjuges que tiveram seu casamento anulado retornam ao famoso status quo, ao estado que se encontravam antes da celebração do casamento. Mas o que isso quer dizer? Em outras palavras, a decisão judicial que reconhece a anulação do casamento também revoga os efeitos, devolvendo inclusive o status de solteiro às pessoas que tiveram seu casamento anulado. Tal situação não ocorre com o divórcio, por exemplo. Uma vez divorciada, a pessoa não retorna ao status de solteira, mas vira sim divorciada. Pesado, não é mesmo? E que fique bem claro, os efeitos da anulação do casamento só passam a valer após a decisão judicial que declara a invalidade. Até lá, o casamento continua válido. A essa altura, você já deve estar pensando que toda história de amor tem seu fim trágico. Mas calma, a anulação de casamento só pode acontecer em algumas hipóteses previstas na lei. As hipóteses de anulação de casamento estão previstas no artigo 1550 do Código Civil Brasileiro. E estamos prontos para descomplicar cada uma delas. Mas antes disso, eu quero saber se você já curtiu esse vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho das notificações. Não? Então corre e faz isso agora mesmo. Vai que existe alguma hipótese de anulação do nosso casamento aqui no YouTube para quem ainda não estiver cumprindo as suas obrigações de seguidor? Depois, não digam que eu não avisei. A primeira hipótese de anulação é quando o casamento é contraído porque ainda não completou a idade mínima para casar. Essa hipótese se refere ao matrimônio entre pessoas que ainda não atingiram a idade núbil, ou seja, aqueles que são menores de 16 anos de idade. Mas atenção, o casamento celebrado entre menores de 16 anos poderá ser considerado válido se for obtida uma autorização judicial. Mas o que acontece se o casamento de menores de 16 anos for celebrado sem autorização judicial? Imagine a seguinte situação. Dois adolescentes de 15 anos resolveram se casar sem autorização judicial. Durante a celebração, a proibição passou despercebida pelo cartório, que acabou realizando o casamento. Nesse caso, o casamento será inválido. Quem não se lembra da famosa peça Romeu e Julieta de William Shakespeare? It is my lady. Oh, Romeo, Romeo. Julieta tinha apenas 13 anos quando se casou às escondidas com Romeu. Entendemos que o casamento dos pombinhos apaixonados não era válido, apesar de ter rendido uma ótima história de amor. A ação de anulação do casamento desses menores poderá ser requerida por eles próprios,
por seus representantes legais ou por seus ascendentes em até 180 dias a partir do momento em que o menor completar a idade núbil, 16 anos, caso a ação seja proposta pelo próprio menor, ou da data em que o casamento foi celebrado, caso a ação seja proposta por seu representante legal ou pelos seus ascendentes. Mas você sabia que esse casamento que inicialmente era inválido pode ser considerado válido? É sério isso? Sim, mas isso pode acontecer apenas em duas situações. No caso em que o casamento resultou gravidez e nos casos em que um menor, depois de completar 16 anos, manifesta o seu interesse em validar o casamento. A segunda hipótese de anulação é quando o casamento é contraído por pessoa entre 16 e 18 anos, sem autorização dos pais ou representante legal. Nesse caso, o menor de idade não necessita de autorização judicial para se casar. No entanto, precisa do consentimento de seus pais ou de seus representantes legais. Se o casamento for realizado sem o consentimento dos pais ou dos representantes legais do menor, o ato será inválido e a ação anulatória poderá ser proposta no prazo de 180 dias, que começará a ser contado a partir do momento em que completar 18 anos, se a ação for proposta pelo menor em idade núbil entre 16 e 18 anos, da celebração do casamento, se a ação for proposta por seus representantes legais, da data do óbito do menor, se a ação anulatória for proposta por algum dos seus herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Doutor, mas o que acontece se os pais não quiserem fornecer a autorização? O que o menor de idade pode fazer? Nesse caso, o menor de idade poderá requerer uma autorização judicial, de forma que essa irá suprir a ausência do consentimento dos seus pais ou representantes legais. Quando o casamento é celebrado com vício de vontade ou de consentimento, esta é a nossa terceira hipótese de anulação do casamento. De acordo com o Código Civil, o casamento também será anulável se tiver sido realizado com vício de vontade ou sem o devido consentimento de uma das partes. Então, quer dizer que se eu me casei sem querer, eu achava que estava apaixonado, e agora eu não estou mais, o casamento é inválido? Calma que não é bem assim. Esse tipo de anulação comporta duas hipóteses. A primeira é quando ocorre erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. E a segunda, quando o casamento é celebrado sobre coação moral. Ficou sem entender nada? Então calma que a gente vai descomplicar. O casamento celebrado havendo erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge ocorre quando um dos cônjuges se engana sozinho em relação à pessoa do outro cônjuge. Esse erro precisa ser de tal forma que, quando descoberto, torne impossível a convivência dos dois. I can't believe I have to know you forever! Ah, doutor, bacana. Descobri uma traição do meu marido poucos meses depois do casamento e a convivência está impossível. Vou pedir a anulação. Eu posso pedir a anulação, né? A resposta é não. Existem somente 3 hipóteses de erro essencial aptas a anular o casamento. Vamos conhecê-las? Número 1. Quando o erro diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama. Esse erro deve ser tão grave que o seu conhecimento posterior ao casamento torne insuportável a vida conjugal ao lado do cônjuge enganado. Lembra do filme Antes Só do que Mal Casado? O personagem do Ben Stiller descobriu, após o casamento, que a sua esposa era uma pessoa totalmente diferente do que ele imaginava. Se fosse no Brasil, aquele casamento poderia ser anulado, mas tudo bem, vai, ao menos rendeu umas boas risadas. Número 2. Quando um dos cônjuges tenha cometido algum crime ao qual o outro desconhecia antes do casamento. Para que seja possível a anulação, o crime cometido deve ser bastante grave e reprovável, podendo tornar a vida conjugal insustentável. É o caso de alguém que se casa com uma pessoa que já cumpriu pena por homicídio e só descobre essa situação após o casamento, o que tornou impossível a vida conjugal. 3. Quando um dos cônjuges possuir defeito físico irremediável que não seja deficiência ou moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança que seja capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Em todos esses casos, é necessário que a descoberta da moléstia seja posterior ao casamento e que torne insustentável a vida conjugal. Vale lembrar que o defeito físico irremediável não pode ser derivado de alguma deficiência,
já que o casamento de pessoas com deficiência é totalmente válido. Em relação à moléstia grave e transmissível por contágio ou herança genética, a doença deve ser capaz de colocar em risco a saúde do outro e ou dos seus descendentes. São exemplos os casos de hepatite, AIDS e tuberculose. Em todas essas três hipóteses de anulação de casamento por erro essencial, o prazo para propor a ação anulatória é de 3 anos contados da data da celebração do casamento e somente o cônjuge que incidiu em erro essencial poderá requerer a anulação. Mas atenção para um último detalhe. Se após ter ciência da existência do vício, os cônjuges continuarem a morarem juntos, o casamento deixará de ser inválido, já que irá se presumir a aceitação do outro cônjuge a respeito da enfermidade, exceto nos casos de defeito físico irremediável ou moléstia grave. Agora que já conhecemos todas as hipóteses de erro essencial, vamos entender o que é a coação moral que pode anular o casamento. Coação moral. Só por esse nome a gente já percebe que é uma coisa séria, né, doutor? Acho que deve ser tipo aqueles casos em que o pai da moça grávida obriga o sujeito a se casar, né? Ou tu casa com a minha filha ou eu acabo com a tua raça. É mais ou menos isso. A coação moral é um vício de vontade e ocorre quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges foi adquirido através de um receio de que algum mal à sua vida, saúde e honra ou de seus familiares pudesse acontecer. É importante lembrar que a coação deve ser realmente séria e grave, não podendo ser confundida com meras ameaças da boca para fora. O prazo para propor a ação anulatória de casamento por coação moral é de 4 anos e começa a ser contado a partir da celebração do casamento, cabendo somente ao cônjuge coagido propor a ação. E aqui, o casamento também será considerado válido se o cônjuge que foi coagido, mesmo diante da coação, decidir morar com o outro. A quarta hipótese de anulação do casamento ocorre quando um dos cônjuges possui algum fator que o impossibilite de expressar a sua vontade. Dentro dessa hipótese, englobam-se os ébrios habituais, que não possuem capacidade de manifestar sua vontade, como por exemplo os alcoólatras, assim como aqueles que, por causa transitória ou permanente, também não puderem exprimir sua vontade, como é o caso das pessoas que se encontram em coma. Lembra do que acontece no filme Se Beber Não Case? Então, se o filme tivesse sido gravado no Brasil, o personagem Stu não precisaria ter passado por metade das encrencas que passou para poder anular o seu casamento em Las Vegas, já que ele estava sob forte influência de álcool e outras drogas ilícitas e não se lembrava de nada do que aconteceu na noite passada. Mas aí a gente não teria enredo para um filme, não é mesmo? Congratulations, Stu, you got married. Nesta hipótese de anulação do casamento, o prazo para propor a ação anulatória é de 180 dias contados a partir da celebração do casamento. Outra hipótese de anulação é quando o casamento é celebrado por procuração, havendo a revogação da procuração sem que haja posterior coabitação entre os cônjuges. Não entendi, doutor. Tem como explicar? Mas é claro, nessa hipótese de anulação, o casamento poderá ser anulado quando for realizado por um mandatário, ou seja, quando o cônjuge conceder poderes para uma outra pessoa realizar os atos matrimoniais em seu nome. Mas, nesse caso, houve a revogação do mandato pelo cônjuge, sem que o procurador e outro cônjuge ficassem sabendo. Vamos dar um exemplo para descomplicar. Um cônjuge decide se casar por procuração. Para isso, realiza um mandado concedendo poderes ao mandatário. No entanto, esse cônjuge muda de ideia e revoga o mandato, mas esquece de avisar ao procurador e ao outro cônjuge, que acaba realizando o casamento, sem saberem que a procuração não estava mais válida. Entendi, mas só isso basta para requerer anulação no casamento? A resposta é não. Existem alguns outros requisitos que precisam ser atendidos para poder requerer essa hipótese de anulação. Vamos conhecer? Além da revogação do mandado e do desconhecimento a respeito dessa condição por parte do procurador e do outro cônjuge, a revogação também precisa ser feita antes da celebração do casamento. Caso contrário, o mandado produzirá efeitos e o casamento será válido. Outro ponto importante é que após a celebração do casamento por procuração, com o mandato revogado,
Se os cônjuges vierem a morar juntos, o casamento também será considerado válido. Resumindo, havendo a revogação do mandado anterior à data do casamento, sem que o procurador e o outro cônjuge soubessem a respeito, assim como não sobrevindo a coabitação entre os cônjuges, o casamento será anulável. O prazo para propor a ação anulatória nessa hipótese é de 180 dias, contados a partir do momento em que o cônjuge mandante tomou conhecimento a respeito da celebração do casamento, cabendo somente a ele propor a ação. A nossa sexta e última hipótese de anulação de casamento ocorre quando a pessoa que celebrou o matrimônio não era competente para fazê-lo. Por exemplo, imagine que um juiz de paz celebrou um casamento em Fortaleza quando, na verdade, só possui a competência para celebrá-lo em Sobral. Nesse caso, o casamento será inválido. Você deve se lembrar do filme Piratas do Caribe, em que o Capitão Barbossa celebra o casamento de Will e Elizabeth no seu navio, o Pérola Negra. Dentre as inúmeras funções que o capitão acumulava, com certeza, juiz de paz não era uma delas. E até hoje nós temos sérias dúvidas em relação à validade daquele casamento. Eu estou ocupado no momento! Mas atenção! Se a autoridade incompetente exercer publicamente as funções de juiz de paz e após celebrar o matrimônio tiver feito o registro do ato no registro civil, o casamento será considerado válido. Aqui, o prazo para propor a ação anulatória é de 2 anos, que começam a ser contados a partir da data do casamento. A propositura da ação caberá apenas aos cônjuges. Quais são os procedimentos para ingressar com a ação anulatória de casamento? Agora chegamos na parte em que muita gente adora, a do processo. A ação anulatória de casamento é cabível para reconhecer o vício e possui natureza constitutiva negativa, ou seja, a decisão é destinada a desconstituir, desfazer um negócio jurídico, que nesse caso é o casamento. E é por isso que os prazos para propor a ação anulatória são decadenciais. Uma vez que passado o prazo, perde-se o direito de ingressar com a ação anulatória de casamento. Assim, se a ação anulatória não for proposta pelos interessados dentro dos prazos decadenciais apresentados ao longo desse vídeo, o ato é convalidado, ou seja, o casamento passa a ser considerado válido. Depois de tantas histórias de amor e outras não tão românticas assim, chegamos ao fim da nossa jornada. Não foi o mais belo dos contos de fadas, mas tenho certeza que você entendeu tudo direitinho e essa é a moral da história. Não esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho da notificação e deixar aqui nos comentários as situações que, na sua opinião, poderiam ser incluídas na lei como causa de anulação do casamento. E se quiser ficar por dentro de vários assuntos jurídicos, basta digitar no seu navegador chcadvocacia.adv.br para acessar o nosso blog e desfrutar de diversos conteúdos que podem te ajudar no dia a dia. Então, um abraço e até a próxima! Se a ação for errei, Raul não pega isso. Será que ele consegue cortar antes de eu falar isso? O prazo para